Na aula de hoje, a gente vai mais um momento de desenvolvimento da história do Brasil colonial, tá? Em momentos anteriores, a gente percebeu a história de exploração do pau-brasil, a gente estudou a implantação do sistema colonial, de fato, né, o processo de colonização, e a gente viu a implementação da cana-de-açúcar, nos mapas que o Pro passou para você na última semana, a implantação da cana-de-açúcar como principal produto, né, desse sistema colonial. Agora, uma coisa que é importante, mesmo com o Tratado de Tordesilhas, e na próxima aula você vai ver o que aconteceu, por que o Brasil cresceu de tamanho, você vai ver na próxima aula, não percam, mas nessa aula, mesmo com o Tratado de Tordesilhas, a gente está falando de uma região muito grande mesmo. Então, o rei vai fazer o que para governar? O rei vai ter a ideia genial das capitanias. Só que desde sempre as capitanias deram sinais de crise. Desde sempre as capitanias hereditárias, elas estavam fadadas ao fracasso. Eram 15. Apenas 3 prosperaram: Pernambuco, Bahia e São Vicente. São Vicente, naquelas, tá? Pernambuco e Bahia, sim. Pernambuco e Bahia, sim, por causa do, segundo Caio Prado Júnior, do segundo ciclo econômico que se estabelece no Brasil, que é a cana-de-açúcar. E a partir da cana-de-açúcar você vai ter a produção do açúcar, e aí o açúcar, como o Pro já disse, vai cair perfeitamente na Europa, e todo mundo que é da Europa vai se esbaldar no açúcar branquinho. Agora, eu estou falando de 15 capitanias. E estou falando que apenas 3, na medida do possível, se deram bem. E as outras 12? Por que as outras 12 elas falham? O que acontece nessa brincadeira? As outras 12 elas vão falhar por algo que eu já te ensinei na última aula. O que eu te ensinei na última aula? Que a colônia, tudo era do nosso querido rei, certo? Tudo era do rei. Mas, quando o rei mandava um donatário, mandava um capitão entre aspas, tá? Mandava alguém para cuidar da capitania, ele não dava dinheiro. Ele não chegava e falava assim: Gustavo, vai lá para o Brasil, pega esse dinheirinho e cuida lá da capitania hereditária de sei lá qual. Vai lá para o norte do Brasil. Ou eu pego o Guilherme Santos e mando ele lá para a capitania mais ao sul, lá bem no sul mesmo. Eu não vou dar dinheiro para esses caras. Eles vão com o dinheiro deles. Então, é evidente que a falta de dinheiro, isso é muito doido, né? Meio óbvio, né? Mas a falta de dinheiro, ela vai ser marcante nesse momento, tá? Outra coisa que acontece, vocês têm que ver que provavelmente as casas grandes, né, as chefias, os locais onde os donatários vão ficar nas suas capitanias, era próximo no litoral. Então, eram locais que estavam muito propícios a ataques de corsários e piratas, né? Quem são esses caras? São caras que vão invadir a região e vão roubar o que tem essa região. E, na verdade, eles não estão por bandeira nenhuma, né? Você vai ter franceses fazendo isso pacas, que você vai ver que tem um governador geral que vai quebrar a cara por causa disso, por causa dos franceses, tá? Agora, você tem muito pirata. E a grande extensão de terra, ela traz um outro problema. Você não tem comunicação entre as capitanias hereditárias. Então, você tem a capitania hereditária da Ana Luísa e a capitania hereditária da Jennifer. Só que uma está lá no norte, está aqui sofrendo ataques dos índios, e nessa capitania que está não tão longe, está longe, mas não tanto, ela até poderia ajudar, a Jennifer até poderia ajudar a Ana Luísa, mas você não tem comunicação. Como é que você vai se comunicar? Não tem jeito. Então, o que acontece? Você não pode esquecer também, que o Pro já falou em outras aulas, que o primeiro contato do índio, né, dos nativos com o europeu, num primeiro contato, você tem até aquela troca super perfeita, né? O índio dá pau-brasil e o branco dá espelhinho. É uma troca genial, né? Mas os índios, logo, eles vão sacar que o europeu, que o português, está querendo sacanear eles,
que o europeu está querendo, antes de tudo, escravizá-lo, que o europeu está querendo pegar a terra deles. Então, o que você vai ter? Você vai ter uma resistência heróica dos índios dessa época. É uma história muito bonita e é uma história que está sendo contada ainda, viu, crianças? Se vocês gostam de história, essa história da resistência indígena, nesse primeiro momento da nossa história colonial, é bacana, que ela vai render, inclusive, uma associação de índios, né? Índios de diferentes tribos, está vendo aqui no Mendissá, vão se juntar na famosíssima Confederação dos Tamoios. São várias tribos indígenas que vão se juntar, vão deixar as tretas que eles têm entre si de lado para brigar contra Portugal. Olha que história bonita, bacana de resistência, né? E daqui a pouco, num futuro próximo, você vai ver a resistência dos negros também, né? A história de resistência no Brasil ela é muito bonita, né? Por exemplo, a gente está resistindo agora, na medida do possível, né? Está tentando, né? Então, você sempre teve na história brasileira momentos de resistência, e a resistência dos indígenas foi muito forte, foi muito grande. Então, coitado, se eu botar o Guilherme lá na Capitania Hereditária, sabe aquela pequenininha do norte, lá em Simão? Tadinho, os índios vão comer todo mundo, não vai sobrar um para contar a história. Então, bom, o que o rei percebeu lá em Portugal? Que esse negócio de capitanias, do jeito que estava se pensando, não estava dando certo, não estava havendo um diálogo das capitanias com o rei. Aí o rei, né, teve uma ideia genial. Vamos criar o governo geral. O que é o governo geral? O rei vai pegar um amigão lá, né? Aquele que ele bota lá no Best Friends Forever, tá? Que canta junto lá num episódio do Glee. Glee não é da época de vocês, né? Então vocês nem vão saber o que significa. Porque eles cantam juntos, né? Bonitinho. Vai pegar esse cara e o rei vai falar: cara, tu vai ser meu homem no Brasil. Vai pra lá. O primeiro bonitão, aqui é a datinha, 1548, o primeiro bonitão é o Tomé de Souza. Tá? E aí a gente precisava organizar uma sede, né, entre aspas, uma capital desse governo do Tomé de Souza, representante direto do rei, né? E essa capital, obviamente, né, a sede vai ser a Bahia, né? Salvador, como você conhece, ainda não existe. Você vai ver que um desses caras aqui vai ser responsável por isso, tá? Mas ainda não existe. Mas vai ser a Bahia, entre outras coisas, se você olhar no mapa, a Bahia, né? Olha, né, se você pegar, é o que está mais próximo de Portugal. Tá? Então, pela posição geográfica e estratégica, a Bahia vai ser a capital. E sem falar que a cana-de-açúcar está dando muito certo, ok? Com Tomé de Souza, a gente já vai ter um spoiler da próxima aula. Então, quem é o Tomé de Souza? Então, para a gente conhecer. O que eu posso te garantir é que na minha prova de história não vai ter uma pergunta lá para a Luísa. Luísa, me diga quem foi Duarte da Costa e de quando a quando ele governou. Esse é o tipo de pergunta muito idiota, muito besta. Agora, quando os 9h20 chegar, você vai perceber que a gente teve um processo de formação de mentalidade. Você está vendo a resistência indígena aqui? Quando a gente chegar aqui no verde, ela já vai ter ido para o saco. Você vai ver que com Tomé de Souza vai chegar uma forma de pensar, né? Na verdade, não é nem com Tomé de Souza, é com Duarte da Costa, perdão. Você vai ter uma forma de pensar religiosa que vai se implantar, entendendo? Então, com a implantação do governo geral, você vai ter uma tentativa portuguesa de implantar uma forma de pensar na colônia. Vai dar certo? Você vai ver que o buraco sempre é mais embaixo, tudo bem? Tá? Não percam as nossas próximas 2 aulas, porque nas próximas 2 aulas a gente vai fazer mapinha de novo, tá? Para a felicidade da nação, o Pro colocou, acho que 2 mapas no Classroom, para você copiar das aulas passadas, tá? E nessa semana a gente tem mais um mapinha fofo para desenhar e a gente vai fazer uma pirâmide social. E aí essa pirâmide social a gente vai fazer together, tá? Então não faltem nas próximas 2 aulas de história que a gente está construindo o conceito. Então, qual é a graça do Tomé de Souza? Aí tem aquela coisa que o Pro falou para você,
da construção da capital, né, da cidade, São Salvador, que vai depois virar só Salvador, né, que é a primeira capital do Brasil. Então, Tomé de Souza é o responsável por isso. E você está vendo aqui, ó, no título do governo dele, né? Ai, Pro, essas setinhas digitadas ficam muito melhores do que a sua letra feia. Tá. Você vê que, olha o poderzinho do cara. Ele vai administrar toda a bagaça, as 15 capitanias. Ah, um detalhe: as capitanias elas vão continuar existindo, ok? Mas agora elas estão subordinadas a um governador geral, que vai, na medida do possível, pular de capitania em capitania, tá? Ele vai lá pegar o cavalinho dele, o barquinho, e vai visitar as capitanias na medida do possível, tá? Vai ter essa preocupação. Então, por quê? Porque ele vai administrar tudo e ele, olha só a importância da coisa. Ele é o comandante militar do rei na colônia. Então, é ele que vai, de fato, ir para o pau contra os índios. A disputa de terras com os índios será terrível. Agora, eu não lembro se é o Tomé de Souza ou o Duarte da Costa, mas eu acho que é o Tomé de Souza mesmo, porque o Duarte da Costa vai ter uma coisinha mais com jesuítas, tá? E os jesuítas não queriam matar índios, escravizar índios. Eu acho que é o Tomé de Souza mesmo. Aí o Viana, se tiver isso, me corrige se ele lembrar bonitinho, tá? Mas eu acho que é isso mesmo. O Tomé de Souza, ele vai declarar guerra a todas as tribos indígenas que estão resistindo. E o bicho vai pegar mesmo. Vai ter um momento que o Tomé de Souza vai invadir uma tribo, vai matar todos os índios, vai ser uma guerra terrível, assustadora, e o Tomé de Souza vai estar tão bravinha, tão nervosinha, que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar os corpos dos índios que ele matou e vai perfilar um do lado do outro na praia, e são tantos corpos, que a gente está falando de uma légua de distância do primeiro corpo para o último corpo. E aí eu sei que criança está perguntando, professor, o que é uma légua? Quanto dá? Quase 6 quilômetros de corpos. Olha a cena de filme de terror. Para você ver que a pretensão do Tomé de Souza é organizar a bagunça, mas principalmente conseguir a terra dos índios. Então, se não tem diálogo com os índios, a gente vai destruir aldeias, a gente vai escravizar índios, e no processo, se tiver que matar os caras, você vai matar. É também com Tomé de Souza que você tem a consolidação dos engenhos de cana-de-açúcar, que é o tema da nossa aula com a pirâmide social. Agora, ele até que não ficou tanto tempo, não, né? 1548, matou índia doidada. Ei, Tomé de Souza, né? Tem gente que chama o Tomé de Souza de herói, né? Deve ter presidente aí que gosta de torturador da ditadura, que deve ter estátua do Tomé de Souza. Matou índio, viu, gente? Esse matou índio, viu? Mas, na cabecinha dele, ele estava fazendo bem. Um bem para quem? Para os portugueses, para o rei. Agora, o Duarte da Costa, ele também vai matar índio, tá? Mas, professor, ambos ficaram 5 anos. Era essa a ideia de ficar 5 anos? Não necessariamente, tá? Ok, mas a ideia do governo geral, do governador geral, também não era um cargo para sempre, tudo bem? Isso é importante de se dizer também. Agora, é evidente que o Duarte da Costa ainda vai pegar índiozinhos para brigar, tá? Ainda vai ter esse negócio de esmagar a resistência. O Duarte da Costa, ele deu muito azar também, que ele pegou os franceses, definitivamente os franceses vão invadir o Rio de Janeiro e vão tomar posse. É o Duarte da Costa, né? Lembra aquela historinha que o Pro sempre conta? É nessa época que os franceses se estabelecem de vez e Portugal vai ter que expulsar, né? Vai ter que botar os caras para correr, vai ser guerra, os franceses vão se juntar com os índios da época, os índios da época lá no Rio não gostam dos portugueses, o bicho vai pegar. E aí você vai ter mais violência. Pro, eu estou percebendo que a implantação do sistema colonial no Brasil é um momento extremamente violento da nossa história, né? Pois é, mais um dos momentos. Mas o Duarte da Costa, ele vai também ter como... Então, se aqui o Tomé de Souza é
acabar com a resistência dos índios, o Duarte da Costa vai tentar, primeiro, catequizar esses índios. É nesse cenário que a gente vai ter, eu acho que já na próxima aula, um papel especial dos jesuítas. Os jesuítas, você já viu lá na Reforma Protestante, é um dos grupos que vai mudar a cara da igreja. Lembra disso? Que a gente estudou ainda esse ano. Então, os jesuítas, qual é a função dos caras? Catequizar, doutrinar e evangelizar. Lembra que o Pro achou que tinha um quarto verbo? Não tinha, eram só esses três. Então, os jesuítas serão levados para o Novo Mundo também, já que na Europa a Igreja Católica está perdendo fiéis. Então, eles são levados para o Novo Mundo, bonitinho, ok, para catequizar os índios. E dois desses jesuítas terão contato com o Duarte da Costa, obviamente, mas são importantíssimos para a nossa história de São Paulo. Quem são esses bonitinhos? José de Anchieta e o Manuel da Nóbrega. O que eles fizeram? Num belo dia, eles apareceram lá na capitania de São Vicente e ficaram por lá um tempo e resolveram subir a serra. Subir, né, professor? Falta do que fazer, né? Pois é, subir a serra. E lá no alto da serra, o que eles encontraram? O Planalto de Piratininga, que aí eles chegaram, foram ficando, pô, legal, vamos construir um colégio? Aí, qual era a moda na época? Toda vez que você construía algo, você dava uma olhada no calendário e via qual santo, né, qual era a data, o dia, era de qual santo. No dia 25 de janeiro, a data do santo era São Paulo. Olha o que nasce, o Colégio São Paulo. E por que eu estou falando disso, gente? Porque esse Planalto vai virar, daqui a pouquinho, uma província, vai virar daqui a pouquinho São Paulo, que você conhece, tá? Vai virar a cidade de São Paulo. Então, é com jesuítas que ela nasce. E você tem um colégio de São Paulo até hoje lá, né? O espaço fica lá na Praça da Sé, tá? Bem lá, né? O pátio do colégio. Você passeia por esse pátio. É esse aqui. Sabia disso, não? Legal, né? É com Duarte da Costa. É nessa época que você tem. Então, você tem, no governo do Duarte da Costa, né? Resumindo, né, bem resumindo, você vai ter uma relação muito forte desse governo com a ideia, com o ideário dos jesuítas. E os jesuítas, eles não querem escravizar índios. Ok? Você já viu isso comigo. Porque escravizar índios, né? Na Bíblia, segundo os jesuítas, a escravidão só é para o inferior. E o índio, ele não é um inferior para o jesuíta. O índio, ele é uma boa pessoa, ele é um bom selvagem. Então, esse índio, ele pode abandonar as suas crenças e aceitar o Deus católico, o Deus cristão no coração. Essa é a ideia de catequizar. Consequentemente, né, com a catequização, o que acontece com as culturas indígenas? Elas vão se perder. Porque o que o índio vai começar a aprender a falar? Português. O que o índio vai começar, entre aspas, a aprender a falar? O latim, porque é a língua oficial da missa, né? Então, você vai ter, não o esmagar no sentido da morte, mas você vai ter um esmagar no sentido cultural. Então, olha isso, ó. Então, é isso que eu estou falando. Eu não quero que você pegue. Você vai fazer as setinhas no seu caderno, bonitinho, né? Vai falar, caramba, por que ele não faz sempre assim, que é muito mais fácil entender a letra? Você vai falar tudo isso. Mas as listinhas de características, na verdade, você começa a perceber que tem um padrão na mentalidade. Tomé de Souza detonou os índios. O Duarte da Costa pegou um pouco dessa detonação, né? Pegou um pouco desse entrevero, mas mais do que matar índios, ele matou culturas, né? Ele foi para o processo de catequização. E a coisa ela é tão importante que você vai ter lá alguns jesuítas importantes na nossa história nessa época, o Anchieta e o Nóbrega, por exemplo. E aí uma coisa que o Pro já falou para você esse ano, e ele vai falar de novo. Aqui está escrito colonos, né? Só que, quando a gente começar o processo de interiorização do Brasil, a gente vai substituir esses colonos
e vai botar o nome que de fato eles usavam, que é o nome de bandeirantes. O que querem os bandeirantes? A gente vai falar disso essa semana, mas eu já te dou spoiler. Bandeirantes querem terras, bandeirantes querem metais preciosos, bandeirantes querem escravos. Quem são os escravos para os bandeirantes? Os índios, os indígenas. A treta entre bandeirantes e indígenas é gigante. Os jesuítas não querem escravizar os índios, os jesuítas querem salvar os índios, né? Os índios deverão ser catequizados, os índios serão fiéis da Igreja Católica. Então, os jesuítas, olha que coisa, como é a dualidade do ser humano, né, Luísa? Como é a coisa com o ser humano, não dá para ser branco no branco, preto no preto, né? Olha a coisa que louca. Sim, os jesuítas esmagaram as culturas indígenas, mas, graças aos jesuítas, eles não foram mortos ou escravizados pelos bandeirantes. Olha que dualidade, né? Então, dependendo de como você analisa a história, lógico, se você for um bom historiador, você não vai usar adjetivos idiotas como herói, né? Você não vai usar mocinho e bonzinho, mocinho e bandido. Você não vai usar esses adjetivos se você é um bom historiador. Mas, em alguns momentos, se você pegar a história dos jesuítas por uma ótica só, qual a conclusão que você chega? Que eles são bonzinhos, que eles são mocinhos, e que os vilões, que os bandidos são os bandeirantes. Olha que doido, né? Agora, em nenhum momento o jesuíta ele quer ouvir o índio. Isso é importante. Tá? Agora, o Duarte da Costa fica 5 anos, tá? E deixa essa pendenga toda para o nosso meninão Mendes Sá. E o Mendes Sá é uma continuação em maior estágio. Ó, você percebeu, então, que você não precisa decorar? Porque você tem um padrão. Tomé de Souza detonou os índios, matou os índios. Duarte da Costa matou a cultura dos índios. E o Mendes Sá, que foi o que ficou mais tempo, 14 anos. Tá? E o Mendes Sá, o que ele faz? Ele vai herdar a bagunça dos outros dois. E a grande bagunça que o Mendes Sá herda é essa história que eu quero me aprofundar nela como historiador, e eu acho que se você quer entender a história do Brasil, seria legal você fazer também. Da mesma forma que eu me aprofundei na história de Canudos e pretendo me aprofundar na história dos cangaceiros, eu como professor e eu como ser humano, eu quero me aprofundar nessa história da Confederação dos Tamoios, que é uma história que tem bastante documento, tem não sei quantos livros, mas tem livros, tem material legal sobre isso, porque é um momento bacana de resistência, é um momento de final triste, óbvio, né? A Confederação dos Tamoios, ela foi derrotada, e quem conseguiu finalmente derrotar a União dos Índios foi o bonitão do Mendes Sá, tá? Foi ele, ok? Mas a Confederação dos Tamoios, ela dá uma ideia, uma dimensão do que é essa invasão portuguesa. Você está entendendo por que o PRO pega no seu pé? Por que você já aprendeu que você não pode usar o termo descobrimento? Porque você vai ter tribos diferentes se juntando para lutar contra portugueses. Isso é muito doido, isso é muito legal, tá? Mas o final é muito triste. Deve ter algum filme sobre a Confederação dos Tamoios. Eu acredito que no cinema brasileiro dos anos 70, anos 80, pode até ter produzido, mas eu não vi e não tenho certeza da qualidade desse filme, tá? Como eu disse, é um assunto que eu, como professor, estou me aprofundando nele agora. Tá começando os estudos, assim, eu tenho as linhas gerais, como você vai ter agora, certo? E aí o Mendes Sá, de novo, ó, aqui você tem a treta, né? Bandeirantes e jesuítas. O Mendes Sá vai ficar do lado de quem? Dos bandeirantes, opa, dos jesuítas, só para ver se você está esperto. Só que o que acontece? Não vão ser mais só os colonos, os bandeirantes, que vão ficar de saco cheio dos jesuítas. Os próprios colonos, os próprios proprietários dos engenhos, porque eles querem escravos para trabalhar na cana-de-açúcar. E os jesuítas não deixam, né, os índios serem escravizados. E aí
nesse momento, ó, nessa transição, o que vai cair na cabeça do mundo? A escravidão do continente africano. Você vai pegar os negros e vai trazer para cá, para a América, tá? E a partir da semana que vem a gente vai começar um trabalho bem grande, que eu espero, não sei virtualmente como é que a gente vai fazer isso, mas assim, se a gente estivesse em sala de aula, é um trabalho que a gente levaria 3 semanas para fazer, para discutir os negros no Brasil de hoje, tá? A partir da implementação da escravidão. Mas isso é spoiler da próxima aula. Só que o Mendes Sá não ficou do lado dos engenhos, não ficou do lado dos bandeirantes, ele apoia os jesuítas. Aí o Mendes Sá morre, tudo bem? E aí, o que vai acontecer? O rei, em 1572, ele vai dividir o Brasil. Lembra aquele mapa do Brasil? Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui bonitinho. Ele vai dividir o mapa do Brasil, né, naquela ideia que você tem do tratado, ainda com o Tratado de Tordesilhas, você vai dividir o mapa do Brasil em 2 partes. Tá? Você vai ter o norte e você vai ter o sul. E cada uma dessas partes vai ter um tiozinho governando, ok? Tá? Você vai ter em cada uma dessas partes um tiozinho governando. A capital do governo do norte vai ser Salvador, obviamente, e a capital do governo do sul será Rio de Janeiro. Olha a importância que o Rio de Janeiro já tem. Mas os caras que vieram governar, os caras. Foi uma ideia que não deu muito certo também, né? A coisa, ela não. Você está vendo como Portugal está tateando, né? Primeiro eles acabaram com o pau-brasil, aí alguém teve a ideia da cana-de-açúcar. Olha o spoiler da próxima aula. Já tem aqui plantação de vaca no Brasil, né? Já vai ter a pecuária se estabelecendo. Próxima aula, governo Tomé de Souza. Mas o rei ele está tateando, né? Porque antes de tudo, como o rei não queria botar a grana dele na colônia, ele precisava contar com pessoas que estivessem muito afeitas, né? Com muita vontade de desbravar o desconhecido, né? Você tem que contar com uma lealdade aqui gigantesca. E aquela coisa, né? Eu dei a capitania para Ana Luísa. Só que a Jennifer começa a me trazer brownie todo dia, e a Jennifer começa a ser mais legal, blá, blá, blá. E a Luísa investindo grana dela. E aí, num belo dia, o que eu decido? Eu tiro a capitania da Luísa e dou para a Jennifer. E eu não vou devolver o dinheiro para a Luísa que ela investiu. Cara, esse tipo de mentalidade é uma mentalidade extremamente nociva. Só que aí, o que acontece? O que acontece, crianças, é que em 1578, essa ideia de dividir o Brasil não dá certo, e 2 anos depois, morre o rei. E aí, o que vai acontecer?